Paz do Senhor, família em Cristo. Que bom estarmos reunidos para mais um momento de aprendizado. Que tal compartilhar o seu pedido de oração nos comentários? Estamos aqui para interceder por você e sua família e juntos fortalecer nossa fé. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4:6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com coração grato, confiando em Tua promessa em meio às ansiedades e preocupações do dia a dia. Descansamos no Senhor e entregamos tudo em Tuas mãos, crendo que o Senhor cuida de nós e da nossa casa. Meus irmãos, ao escrever Romanos 12, Paulo nos conduz a uma profunda reflexão sobre a vida cristã e a transformação promovida pelo Evangelho. No coração desta carta, ele nos revela a liberdade que encontramos em Cristo e a lei do amor ao próximo. Essa verdade está revelada na carta aos Romanos do capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Somos convidados a viver de maneira transformada, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações. Meus irmãos, antes de mergulharmos na palavra do Senhor, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que neste momento o Teu Espírito Santo nos conduza, iluminando nosso entendimento enquanto lemos e refletimos sobre a Tua palavra. Que cada versículo fale profundamente aos nossos corações e nos guie segundo a Tua vontade. No versículo 1 de Romanos 12, Paulo nos exorta a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa uma entrega total, consciente e diária que honra ao Senhor em todas as áreas da vida. No versículo 1 de Romanos 12, Paulo nos exorta dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo nos ensina que a vida cristã começa com entrega. Não é apenas falar de Deus, mas viver para Deus. Oferecer o corpo significa consagrar pensamentos, atitudes, escolhas e comportamento. Esse é um culto consciente diário que honra ao Senhor, não apenas com palavras, mas com a própria vida. No versículo 2, Paulo nos ensina que a vida cristã exige uma mudança clara de mentalidade. Ele nos chama a não nos conformarmos com este mundo. Isso significa não assumir o padrão de pensamentos, valores e comportamentos que governam a sociedade distante de Deus. Paulo deixa claro que seguir a Cristo não é apenas crer, mas viver de forma diferente. Paulo nos conduz a um caminho mais alto, quando diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação começa na mente e se reflete no coração e nas atitudes. Quando a mente é renovada pela palavra, passamos a discernir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Só assim vivemos o propósito do Senhor sem nos perder no caminho. No versículo 3, Paulo nos conduz ao caminho da humildade. Ele deixa claro que tudo o que somos vem da graça de Deus. Ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Isso é um alerta contra o orgulho espiritual e contra a autossuficiência. Paulo ensina que a vida cristã começa quando reconhecemos nossos limites diante de Deus. Paulo nos chama a pensar com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso significa ter equilíbrio espiritual e consciência do nosso chamado. Cada pessoa recebeu uma medida de fé e dons específicos. Quando entendemos isso, aprendemos a servir sem comparação, sem soberba e sem desprezar o outro. Assim, o corpo de Cristo cresce em unidade e maturidade. No versículo 4, Paulo usa a figura do corpo para ensinar uma verdade espiritual profunda. Ele diz que assim como em um corpo há muitos membros e nem todos têm a mesma função, assim também é na vida cristã. Paulo mostra que Deus nos criou para viver em comunhão, e não de forma isolada.
Paulo nos ensina que cada membro tem um papel específico e necessário. Ninguém é inútil e ninguém é mais importante que o outro. Quando entendemos isso, somos libertos da comparação do orgulho e da inveja. Passamos a servir com humildade, reconhecendo que o crescimento do corpo acontece quando cada um cumpre o propósito que Deus lhe confiou. No versículo 5, Paulo continua usando a imagem do corpo e ensina que assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Aqui Paulo revela que a nossa unidade não está na quantidade nem na diversidade, mas em Cristo. É Ele quem nos une e nos torna um só povo. Paulo também afirma que individualmente somos membros uns dos outros. Isso nos ensina responsabilidade espiritual, cuidado mútuo e compromisso com o próximo. A vida cristã não é solitária nem independente. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram porque em Cristo caminhamos juntos. No versículo 6, Paulo ensina que tendo dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Aqui Paulo deixa claro que os dons não vêm do esforço humano, mas da graça de Deus. Cada dom é uma expressão do favor divino e nenhum é motivo de orgulho pessoal. Paulo mostra que os dons existem para serem usados conforme a fé que Deus concedeu a cada um. Isso nos ensina que não devemos comparar dons nem competir entre nós. Cada um deve servir com humildade, fidelidade e responsabilidade, entendendo que todos os dons cooperam para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 7, Paulo continua ensinando que se o dom é ministério, use-se no servir. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Aqui, Paulo mostra que cada dom exige compromisso e responsabilidade diante de Deus. Paulo nos ensina que os dons não são apenas capacidades, mas chamados práticos. Servir e ensinar devem ser feitos com zelo, fidelidade e amor. Isso nos lembra que quando usamos aquilo que Deus nos confiou, a igreja é fortalecida e o nome do Senhor é glorificado. No versículo 8, a palavra nos orienta que quem exorta faça isso com dedicação. Quem reparte, haja com simplicidade. Quem lidera, exerça com zelo. E quem pratica misericórdia, faça com alegria. Fica claro que Deus não observa apenas o que fazemos, mas como fazemos. O serviço cristão precisa nascer de um coração disposto, sincero e alegre. Ao encerrar esse ensino, Paulo nos orienta a viver uma fé prática que glorifica a Deus e edifica o próximo. Meus irmãos, ao refletir Romanos 12, e percebemos que Deus nos chama a uma fé viva que ultrapassa palavras e se revela em atitudes diárias. Não se trata apenas de conhecer a verdade, mas de permitir que ela transforme nossa maneira de pensar, agir e decidir. Somos convidados a não viver segundo os padrões deste mundo, mas a experimentar uma mudança interior profunda, guiada pelo Espírito Santo. Essa transformação acontece quando submetemos nossa mente a Deus e passamos a viver com humildade, equilíbrio e consciência espiritual. Cada dom recebido não é para exaltação pessoal, mas para servir ao corpo de Cristo. Quando entendemos isso, deixamos a comparação de lado, aprendemos a respeitar limites e passamos a agir com maturidade e responsabilidade na fé. Viver Romanos 12 é permitir que Cristo governe nossos pensamentos, emoções e atitudes. É amar com sinceridade, servir com dedicação e viver de forma que Deus seja glorificado em tudo. Assim, nossa fé deixa de ser apenas discurso e se torna testemunho visível do poder do Evangelho em nossas vidas. Meus irmãos, agora chegou o momento final. Vamos orar juntos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, depois de refletirmos em Romanos 12, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e entrega. Recebe a nossa vida como sacrifício vivo, transforma a nossa mente, renova nossos pensamentos, cura tudo aquilo que foi moldado pelo mundo e não por Ti. Ensina-nos a viver segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita.
Ajuda-nos a caminhar com equilíbrio, com amor, com maturidade, usando os dons que o Senhor nos confiou, não para nós mesmos, mas para servir ao próximo e glorificar o teu nome. Que a nossa fé seja prática e viva. Que o nosso culto não seja apenas de palavras, mas de atitudes diárias. Que aquilo que ouvimos da tua palavra produza frutos visíveis em nossa vida. Ensina-nos a viver o Evangelho no lar, no trabalho, nos relacionamentos e nas escolhas. Que sejamos instrumentos de paz, de amor e de serviço por onde passarmos. Molda o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade e toda autossuficiência e nos ensina a depender totalmente de Ti. Que vivamos não para nós mesmos, mas para cumprir o Teu propósito. Pai, agora eu oro pela vida emocional e mental deste irmão e desta irmã, que se sentem cansados, desanimados ou sozinhos. Visita esse coração, traz paz, onde há ansiedade, descanso, onde há peso e esperança, onde há confusão. Prepara algo novo, Senhor. Renova as forças, restaura a alegria. Eu oro também pela vida física, toca. Agora, em cada enfermidade, curadores renova o corpo e traz saúde. E oro ainda pela vida financeira. Abre portas de emprego, provisão, estabilidade e sustento. Que nada falte na casa dos teus filhos e que eles vejam a tua fidelidade em todas as áreas da vida. Nós confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações até a próxima hora sagrada, se Deus quiser.